Já ouviram falar de Yonaguni? Uma pequena ilha japonesa próximo de Taiwan, região onde mergulhadores locais que procuravam um bom lugar para observar tubarões, acabaram acidentalmente encontrando enormes estruturas rochosas, submersas na costa sul da ilha no ano de 1986. Essas formações estão localizadas abaixo do penhasco de Aracavabana, ponta sul da ilha Yonaguni. Composto de arenito e argilitos do Mioceno, a estrutura acabou atraindo muita atenção devido sua geologia peculiar, que faz com que a gente questione a origem dos seus terraços e escadarias visualmente geométricas e com ângulos exatos, dando a impressão de que tenham sido criadas artificialmente por mãos humanas. A ideia primeiramente surgiu quando Kinashiro Arataki, diretor da Associação de Turismo Yonaguni-sho, observou que algumas formações no fundo do mar se assemelhavam a estruturas arquitetônicas. Foi então, no momento em que as imagens do sítio submerso foram divulgadas, que começou a polêmica sobre qual seria a origem dos terraços e escadarias no local, que embora fosse possível visualizar formas geométricas e os ângulos perfeitos, pesquisadores acabaram atribuindo esses detalhes como sendo agentes naturais, recusando a ideia de que poderia ter sido construído por mãos humanas. Pouco tempo depois, um grupo de cientistas dirigido por Masaaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, também visitou as formações e afirmou que os monólitos escalonados foram feitos pelo homem e não são mero acaso da natureza. O professor Dr. Masaaki Kimura é PhD em Geologia Marinha, e em sua obra A Continuing Lost in the Pacific Ocean, publicada em 1997, defende a teoria de que os monumentos pertencem a uma civilização antiga. Primeiro, Kimura estimou que os monumentos teriam pelo menos 10.000 anos de idade, datando de um período em que o complexo estaria acima da água, e chegou até a supor que o local pudesse ser um remanescente do mítico continente perdido de Mu. Posteriormente, em um relatório entregue ao 21º Congresso de Ciências do Pacífico em 2007, ele revisou essa estimativa e, reavaliando o caso, datou as ruínas do local como sendo de 2.000 a 3.000 anos atrás. Porque o nível do mar estava próximo dos níveis atuais, ele sugere que após a construção, a atividade tectônica fez com que o complexo fosse submerso, ficando abaixo do nível do mar. Kimura ainda diz que conseguiu identificar uma pirâmide, castelos, estradas, monumentos e até um estádio, levando a crer que essas estruturas possam ser o que sobrou de Yamatai, cuja localização continua incerta até os dias atuais. As referências mais antigas que mencionam Yamatai são encontradas nas 24 histórias oficiais dinásticas. Essas histórias são baseadas em relatos detalhados de emissários chineses do século I, II e III, que viajaram pelo arquipélago japonês. O polêmico escritor Graham Hancock também argumentou em defesa da origem artificial. Ele diz que, embora muitas das características vistas em Yonaguni também sejam vistas em formações naturais de arenito em todo o mundo, é altamente improvável que exista a concentração de tantas formações peculiares em uma área tão pequena. Além disso, ele aponta a relativa ausência de blocos soltos nas áreas planas da formação, o que seria esperado se elas fossem formadas apenas pela erosão e fraturamentos naturais. O local ainda é considerado pela maioria dos estudiosos como uma simples formação natural, mas cada nova descoberta levanta novos questionamentos associados à sua peculiaridade geológica. Em 4 de maio de 1998, um terremoto atingiu parte das ilhas e ruínas de Yonaguni. O abalo revelou novas estruturas de forma similar aos zigurates da Mesopotâmia. Foram também encontradas marcas nas pedras que poderiam evidenciar o trabalho manual, inclusive em talhes. Também foram achadas ferramentas e uma pequena escadaria, tornando a hipótese de que a estrutura em Yonaguni fosse formação natural menos plausível. Entre alguns dos pesquisadores que estudaram a formação, está o geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston. Ele acredita que a estrutura não passam de formação natural. Schoch observou os arenitos que compõem a formação de Yonaguni, e concluiu que os vários planos paralelos definidos ao longo das camadas, junto às formações retangulares vistas na área, se devem ao fato de que a região de Yonaguni fica localizada em uma área propensa a terremotos e esses abalos tendem a fraturar as rochas regularmente. Ele também observou que as rochas são varridas por fortes correntes marítimas. Ainda diz que formações semelhantes a essas podem ser encontradas na costa nordeste de Yonaguni. John Anthony West, pesquisador e teórico, chega à mesma conclusão.
Eles acreditam que os desenhos identificados por Kimura, na verdade, são arranhões naturais nas rochas e segurem que as supostas paredes são, na verdade, plataformas horizontais naturais, que caíram em uma posição vertical quando as rochas abaixo delas corroeram, assim como as chamadas estradas, que, segundo eles, seriam apenas canais de rocha. O geólogo alemão Wolf Wichmann chegou a estudar as formações em 1999 e pensa que estruturas são um mero capricho da natureza. Outro visitante notável foi o mergulhador Jacques Mayol, que escreveu um livro sobre seus mergulhos em Yonaguni. Embora o enigma não tenha sido esclarecido, os estudos geológicos calcularam a idade destes supostos monumentos como tendo 11.000 anos de idade, o que colocaria Yonaguni, também conhecida como Atlântida japonesa, sendo uma das edificações mais antigas do planeta. E você, o que acha disso tudo? Seriam meras formações geológicas esculpidas naturalmente pela natureza? Ou essas estruturas em pedra foram cortadas artificialmente por mãos humanas, representando os resquícios que sobrou de uma antiga civilização engolida pelo mar? Agradeço a sua atenção até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.